Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos, né, a esse evento online. Obrigado aí pela presença de todos. Como a gente falou, né, a SaaS Tecnologia está sempre se desenvolvendo, né, sempre querendo crescer e agregar mais para os nossos clientes, trazendo outros temas que não são só específicos do controle de ponto, né, mas a gente sabe que gestão organizacional, enfim, né, liderança, existem vários temas que interferem nessa questão, né, na gestão da empresa e tudo mais. Então, hoje a gente trouxe uma convidada especial, a Ana Cristina, né, que é especialista nesse assunto, e vai trazer, né, vai falar com a gente sobre esse tema, né, desse desafio aí que é engajar pessoas. Então, Ana, seja bem-vinda, pode se apresentar, tá? Tá ótimo, obrigada. Eu vou compartilhar minha tela e aí eu vou falando com vocês, tá bom? Gente, só uma coisinha antes da Ana começar. Quem puder abrir a câmera também, para a gente estar, né, podendo ver vocês, é legal, tá? Quem puder. Obrigada. Pronto. Todo mundo já tá vendo minha tela? Sim? Tudo bem? Então tá bom. Bom, eu sou Ana Carneiro, eu sou uma pesquisadora, que sou professora e consultora na área de gestão, estratégia, desenvolvimento de equipes, né? Então, eu trabalho muitos anos integrando essa coisa toda, de fazer gestão, desenvolver estratégias, implantar estratégia e desenvolver pessoas para executar a estratégia e alcançar resultados, né? Eu sou consultora do Sebrae também, tenho formação em coaching ontológico, sou pesquisadora na Universidade de Santa Catarina e da UNB. No meu trabalho, no meu dia a dia, o que eu faço é ajudar as empresas a se organizarem para alcançarem os seus objetivos. E eu faço isso integrando gestão, estratégia e pessoas. Tá? Basicamente isso que eu faço. No final aqui eu vou deixar meu QR Code para quem quiser dar uma olhadinha e ver alguma coisa mais a respeito. Tá? Eu queria fazer uns alinhamentos iniciais com vocês. O primeiro foi esse que a Samara já falou, né, que é esse pedido de, dentro do possível, a gente deixar as câmeras ligadas, né, para a gente poder se ver, para a gente poder se perceber, para a gente poder verdadeiramente se conectar aqui, tá? E outra coisa que eu queria pedir, como a gente é um grupo pequeno, é uma coisa bem assim, próxima, eu vou pedir para vocês falarem no microfone mesmo qual que é o nome de vocês, a empresa de vocês e a sua função dentro da empresa. Pode ser? Só ligar o microfone e falar. Nome, empresa e o que você faz na empresa. Quem quer começar? Eu começo. O meu nome é Sara, eu trabalho no RH da La Boulangerie. Ok. Quem mais? Meu nome é Cassiana, trabalho no departamento pessoal da La Boulangerie. Ok. Eu sou a Samara, sou do RH também da La Boulangerie. Uhum. Quem mais? Alguém mais quer falar? Quem não quiser falar e puder escrever no chat, tá? Tá valendo também, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu vou continuando aqui e fiquei à vontade de colocar no chat, tá? O nome, a empresa e a função dentro da empresa. Eu peguei da lista dos inscritos, Samara, que você me passou, as dificuldades que as pessoas relacionaram lá, as principais, tá? Porque lá, quando vocês preencheram o formulário de inscrição, tinha um item lá que era justamente para falar das principais dificuldades que vocês encontram no dia a dia em relação a esse tema que a gente está falando aqui hoje, né? E aí, o que foi que surgiu? Dentre os assuntos assim, que mais surgiram ali foi a ausência de diretrizes, objetivos e metas claras, esse foi um dos pontos mais marcados, decisões reativas em vez de proativas, líderes sobrecarregados e dificuldades para delegar tarefas, alta rotatividade de pessoal, comunicação ineficiente, dificuldade de engajamento e alinhamento entre equipes, falta de padronização de processos gerando erros, atrasos e retrabalho e insegurança quanto ao futuro. Alguém aqui se identifica com algum desses pontos que foi apresentado aqui?
Quem se identifica com isso daqui, levanta a mãozinha, por favor. Tá? Gente, fique à vontade de falar, tá? Isso aqui é uma... O Thiago também levantou a mão. É uma conversa, tá? Sem formalidade nenhuma, tá bom? A Sara Carvalho também. Beleza. Então é isso. Isso daqui é um problema, são alguns dos problemas bastante comuns, não só nas empresas de vocês, já que isso aqui foram respostas que foram dadas pelas pessoas que se inscreveram para esse encontro de agora, mas isso é muito comum, eu escuto isso diariamente em diferentes lugares, né? E aí, alguém aqui já viu essa figura? Quem aqui já viu essa figura? Fala para mim. Ninguém viu essa figura? Ninguém aqui? Eu acho. Não me é estranho. Tá ok. Então, olha só. Vamos lá. Essa figura aqui, gente, ela é básica e ela é essencial para esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Então, eu estou trazendo isso aqui é super importante, independente do lugar que você estiver trabalhando na sua vida, é muito bacana ter essa consciência sobre isso daqui, tá? Quando a gente fala de uma empresa, a gente está falando de um ciclo de vida de uma empresa, tá? Então, ao longo do tempo, a empresa ela precisa gerar caixa e precisa inovar, certo? Senão ela não sobrevive, tá? E aí, o que acontece? Aqui a gente está falando no eixo Y de crescimento e no eixo X a gente está falando de tempo. Então, toda empresa passa por essas etapas aqui, ó, infância, juventude, maturidade, e aí ela inova ou então ela morre, certo? Tudo bem até aqui? Beleza? E aí, o que acontece? Eu tenho aqui na infância, no iniciozinho da empresa, nesse momento aqui a empresa está começando a crescer, né? Obviamente que aqui a empresa tem dificuldade de caixa, etc. Depois na juventude, depois na maturidade. Boa parte de vocês aqui, das empresas que eu vi lá, são empresas que já passaram pela infância, e boa parte delas já passaram pela infância há tempos, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte: primeiro, toda empresa tem um ciclo de vida. Assim como o ser humano, né, a gente tem lá nós somos um bebezinho, aí a gente entra na infância, juventude, maturidade, até a morte, a empresa também tem isso, né? Tanto que a empresa, ou ela se renova, ou ela se reinventa, né, constantemente, ou ela também vai morrer, né? E aí, o que é muito importante a gente entender aqui nessa imagem? Que, dependendo de cada fase que a sua empresa está, você está fazendo mais ou menos determinadas coisas. Então, por exemplo, e aí eu já vou até antecipar a pergunta que eu vou fazer aqui, ó, que é onde o seu negócio está, tá? É muito importante que vocês que estão aqui agora, a gente está falando de pessoas de RH, as pessoas da gestão da empresa, enfim, compreendam, tipo, onde que o meu negócio está nesse momento, tá? Então, quando uma empresa está na infância, ela está tentando descobrir qual é a melhor entrega que ela faz para o mercado, tá? Quando ela está nascendo ali, ela está tentando achar o melhor produto que ela tem ali para o mercado. E se esse mercado realmente está interessado nesse produto, se esse mercado tende a crescer e tudo mais. Então, esse é o grande desafio dela, porque tem empresas que nascem querendo fazer uma entrega para o mercado, que é uma entrega que o mercado não está interessado nela. Tudo bem? Tá? Já viram pessoas que são apaixonadas por uma determinada solução, mas ela é apaixonada pela solução, mas não quer dizer que os outros estejam interessados naquela solução, tá? Bom, depois, à medida que a empresa vai amadurecendo, ela começa a gerenciar por processos. Nesse momento aqui, a empresa tem que ter processos desenhados, né? Então, cada área da empresa, cada grande área de atuação da empresa ou pequenas áreas de atuação da empresa tem que ter descrito claramente quais são os seus processos e, de preferência, os seus processos mapeados e desenhados. Quem aqui tem processo mapeado na sua empresa? Faz um sinalzinho aí para mim, por favor. Pode colocar um joinha. Quem tem processo mapeado? A Sati, né? A Samara falou que tem. Quem mais tem processos mapeados? O Tiago. Alguém mais tem processo mapeado na empresa? Tá, isso, gente, é muito, muito importante, porque se eu não tenho claro quais são os processos da minha empresa, eu não posso tirar férias, tá? Ou se uma pessoa sai da empresa de uma hora para outra, você meio que fica dependendo do conhecimento daquela pessoa.
Então, não só por uma questão de ausência, mas também por uma questão de organização, de aprendizado, eu tenho que ter claro. Porque senão você fica o tempo todo perguntando, fulano, como que faz isso mesmo? Sara, como que faz não sei o quê? Sara, como que faz tal coisa? Né? Cassiana, como é que faz tal coisa? Aí entra uma pessoa nova, a Cassiana tem que explicar. Ah, não, mas eu já expliquei antes. Por quê? Porque isso não está institucionalizado na empresa, está na cabeça da pessoa. O que eu estou falando aqui faz sentido para vocês? Faz? Beleza. Tá, então, quando a empresa está saindo da infância e vai amadurecendo, ela começa a gerenciar por processos, ela deixa de sair de uma fase mais infantil e começa a ter os seus processos mais desenhados, mapeados e tal. À medida que ela amadurece mais e vai para a juventude, ela entra numa fase que ela começa a gerenciar não só por processos, como também por indicador. Ela tem índices, ela tem números, tá? Ela tem alguns itens que vão sinalizar para ela se ela está indo bem ou mal. Por exemplo, um indicador quantidade de vendas convertidas no mês, tá? Taxa de absenteísmo, quantidade de ausências, né? Faturamento bruto, faturamento líquido, quantidade de clientes, quantidade de novos clientes. Então, rotatividade de pessoal. Então, o que acontece? Eu preciso eu começo a gerenciar por meio desses indicadores, tá? Então, eu sei o que está acontecendo, se eu estou faturando mais, se eu estou faturando menos, né? Se tem muita gente entrando e saindo da empresa, se está demorando muito para fechar uma venda, né? Se o tempo de espera na fila é grande ou pequeno. Então, à medida que a empresa vai amadurecendo e começando a ter esse tipo de informação, ela começa a ter informação para tomada de decisão, tá? Está muito ligado a isso daqui, ó, decisões reativas em vez de proativas, ausência de diretrizes, objetivos e metas claras, tá? Uma empresa que muitas vezes toma decisões reativas é porque ela não tem indicadores. Ela não tem ali metas e números e indicadores que estejam sinalizando para ela se ela está no caminho A, B ou C, e aí fica difícil dela tomar decisão. Então, ela fica ali no dia a dia tomando decisão a partir de uma situação reativa. Sabe aquela história do apagando incêndio? Né? Trabalhei, hoje não fiz nada. Né? Então, passei o dia todo descascando abacaxi. O que significa isso? Eu estou ali no meu dia a dia trabalhando, mas eu não tenho números, eu não tenho indicadores que me ajudam a me orientar se eu estou no caminho certo ou não. Tá? Então, uma empresa que já está lá na juventude, ela já gerencia não só por processos, mas também por indicadores. E uma empresa que está no nível da maturidade, já está uma empresa madura, ela começa a gerenciar também por diretrizes, tá? Diretrizes. Aí aqui a gente está falando de um outro nível de maturidade de gestão, tá? Que é o seguinte, quais serão os meus direcionamentos, tá? Uma coisa é, por exemplo, vamos pegar a empresa da Samara. A empresa da Samara vira e fala assim, olha, a SAT Tecnologia, a gente vai agora, nosso foco desse ano é sobreviver, tá? Então, lá no iniciozinho da empresa, a gente precisa sobreviver, precisa encontrar o nosso produto certo, para o cliente certo, tal. Aí depois passa o tempo, olha, agora esse ano o nosso foco é organizar a casa. A gente quer tudo mapeado, tudo certinho e tal. Depois, daí 6 meses, nosso foco agora é trabalhar por indicador, tá? Eu consigo ter os meus índices, consigo ter todas as pessoas, todas as áreas, sabem que metas que tem que cumprir, sabem que processos que tem que se executar. Aí o tempo passou, conseguiu organizar, ter toda uma estrutura de onboarding dentro da empresa para as pessoas que entram na empresa, plano de desenvolvimento das pessoas, plano de desenvolvimento individual, plano de cargos e salários. Então, conseguiu estruturar toda a empresa e chega um momento que ela fala assim, cara, esse ano nós vamos focar em sustentabilidade. Tá? As diretrizes desse ano vai ser, a empresa vai procurar patrocinar iniciativas sustentáveis. Ou então, as diretrizes desse ano a empresa vai procurar fazer parcerias com outras empresas que estejam a favor do meio ambiente, por exemplo. Tá? Ou as diretrizes desse ano vai ser abrir novas filiais.
Deu para entender o que eu estou falando? Quando você está aqui, ó, você está num outro patamar. Você já saiu da infância, já saiu lá do início da sua, né, pré-adolescência, já saiu da juventude, você já consegue ter indicadores, ter metas, ter processos, ter a bola bem redonda, e aí agora você consegue gerenciar por diretrizes. Então, o CEO da empresa, o gestor máximo da empresa, lá, a presidência, os diretores, enfim, eles não vão mais estar preocupados com o rame-rame do dia a dia. Tudo bem? Tá? Ele não está mais preocupado se aquele processo está desenhado ou não, porque ele sabe que está desenhado e que tem gente que está executando. Tá? Ele não está mais preocupado com o indicador e tudo, porque ele sabe que ele tem metas e indicadores, que isso é bem gerido, e que as pessoas estão alinhadas com esse trabalho. Tá? Esse gestor aqui, ele gerencia por diretrizes. Ele é o cara que está olhando para fora da empresa, e ele lê o mercado, vê as tendências e fornece diretrizes para a empresa. Tudo bem, gente? Tá ok? Tá? Bom, daí o que é importante aqui? Claro que tudo tem um tempo, e você tem que estar sempre, né, se reinventando. Seja a empresa como um todo, ou seja um determinado serviço da empresa, um determinado produto da empresa, né? Então, eu vou criar um novo produto, um outro serviço. Então, tem que estar o tempo todo cuidando desse processo aqui de renascimento, morte e tal, tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, já que a gente está falando de gestão de estratégia de desenvolvimento de pessoas? O fato de a minha empresa não estar mais aqui, da minha empresa não estar só mais aqui, mas estar aqui também, aqui, quer dizer que ela não executa mais o que passou aqui para trás? Então, vamos supor que, sei lá, a Cassiana, ela é a nova CEO da empresa, tá? Ela assumiu ali a direção geral da empresa. O fato da Cassiana estar aqui, já que a empresa já tem 20 anos, já chegou nesse nível de maturidade, onde a empresa consegue trabalhar por diretrizes, tá? O fato da Cassiana estar junto com outros líderes da empresa, viajando, indo para congressos, trazendo tendências de mercado e fornecendo diretrizes para a empresa, conversando muito com outros empresários. O fato dela estar fazendo isso aqui quer dizer que a empresa não precisa mais nem disso, nem disso, nem disso? Não quer dizer isso. Né? Exatamente. Então, o fato da Cassiana, e aí esse é o ponto central da nossa conversa de hoje, o fato da Cassiana estar fazendo isso daqui é porque tem pessoas fazendo isso. Tá? Tem pessoas fazendo isso que ela já fez, ou que outras pessoas já fizeram. Tá? Então, isso daqui que aconteceu antes não deixa de existir, só que isso aqui hoje é feito por outras pessoas. Para isso, o que foi necessário fazer, gente? O que foi essencial fazer para permitir que hoje, por exemplo, a Cassiana esteja fazendo isso daqui? O que foi essencial? Primeiro, foi essencial a empresa ter passado por esse espaço, certo? Não tem como pular etapa, tá? Não tem como. Abrir minha empresa já nasceu no nível de maturidade. Não existe isso, tá, gente? Minha empresa está no nível de maturidade sem ter processo, sem ter indicadores. Não existe isso. Então, primeiro, ter passado por todos esses processos. E segundo, gente, e essencial, desenvolveu pessoas. Tá? Se a sua empresa não desenvolver pessoas para fazer isso daqui, você não vai chegar aqui, nunca. Ah, Ana, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou desenvolver pessoas, eu vou trazer direto pronto do mercado. Por mais que eu traga alguém mais maduro do mercado, essa pessoa tem um processo de aprendizagem dentro da empresa. Porque cada empresa é uma empresa. Então, de uma forma ou de outra, você precisou desenvolver pessoas. Tudo bem, gente? Beleza? Então tá. Então agora eu vou pedir para cada um de vocês me falar, e aí não existe certo ou errado aqui, como eu falei, é uma conversa, tá? Tranquila. Onde é que a empresa de vocês, onde é que vocês veem que a empresa de vocês está neste momento? Onde vocês enxergam a empresa de vocês? Infância? Está em todos os lugares, que eu vejo um pouquinho de cada coisa, assim, né? Mas assim, hoje estaria mais na inovação, né? Pelo nosso tempo de, enfim, de mercado, pela já ter definido tudo certinho. Mas, vez ou outra, como você falou, né? Muita gente tem problema com rotatividade, com
com treinamento, e talvez outra volta ali para o início, né, para reformular alguma coisinha ou outra, assim, não sei se eu expliquei direito. Então, a gente pode entender, Samara, que a sua empresa... Tem quantos anos a empresa? 10. 10. Então, a gente pode entender que, em algum nível, a empresa já passou pela infância, estava tentando se encontrar no mercado e tal, aí foi trabalhar seus processos, trabalhar seus indicadores, aí hoje ela já lida com determinados tipos de diretrizes, tais, tanto que vocês promovem eventos como este, Sim. Que é, olha, a gente tem uma diretriz que é de contribuir ao máximo para os nossos clientes, para além da nossa entrega de serviço, né, fornecer contribuições extras. Só que aí, pelo que eu estou entendendo que você está falando, estou checando a minha escuta, tá? Tá. Em algum nível, vocês entram aqui para... Pode morrer uma coisa, vocês, não, eu vou inovar nesse serviço aqui, e aí, ao fazer isso aqui, você, de alguma forma, passa também pela infância, pelos novos processos, pelos novos indicadores e tal. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, até porque o controle de ponto era muito aquele aparelho digital, então, com a mudança de home office e tudo, teve essa inovação, essa transformação muito para o ponto, né, online, pelo celular, tablet, então, né, teve toda essa inovação, essa mudança, um recomeço, assim, né, embora o antigo continue existindo, né, mas mudando ali para o novo, né. Ok, massa. É isso mesmo, Samara. Legal. E aí ter a consciência, né, de que essa reinvenção, você sempre aproveita o que você já fez, mas não deixa de ter uma reinvenção. Vai ter que refazer um processo ou outro, né, uma coisa ou outra. Com certeza. Quem mais levantou a mão? RH, não sei quem é do RH da La Boulangerie que levantou a mão. É a Samara. Ô, Samara, vai. Hoje é o dia da Samara. E esse não é um nome muito comum, né, gente? Pois é. Ainda tem Samira aqui, olha só. Samara, Samira. Vai lá, Samara, vou desligar. Então, se eu for analisar sobre a questão de produto, sobre os novos processos que a La Boulangerie tem implementado, a gente tem um pouco de inovação. Só que, apesar de ter 18 anos, a empresa ela tomou uma certa proporção que os processos não acompanharam. Então, a gente ainda está naquele processo também ali de juventude, onde a gente está trabalhando processos, verificando indicadores, definindo. Então, a gente oscila um pouquinho ali entre o processo de juventude e inovação, porque eu acredito que, analisando a empresa como um todo, a gente ainda não atingiu um nível de maturidade. Mas a gente vai chegar lá. Ok. O que você está falando, Samara, acontece muito que a empresa pode ser, tá? Não estou dizendo que é o caso, porque eu não estou fazendo uma análise profunda, mas pode ser que a empresa, ela está aqui, chegou aqui, quando ela está aqui, ela já precisa reinventar antes mesmo de ter entrado na maturidade, sabe? Isso mesmo. Isso acontece muito, né? O cara está aqui ainda, ele já está precisando repensar, porque quanto mais o tempo passa, a velocidade das coisas é muito rápida, né? Não é igual antigamente, que você tinha um tempo de maturação das coisas. Sim, né? a gente passou pela questão de pandemia também, então a gente precisou se reinventar em relação a muitas coisas, até mesmo para permanecer vivo no mercado. Exatamente. Tem uma necessidade. Então, de repente, você estava preparando um jantar aqui, você começou a fazer a entradinha, preparando o prato principal. Quando você estava aqui, pô, meu prato principal está quase saindo, alguém chega e fala, opa, não vai rolar mais de ser sopa, vai ter que ser peixe agora, tal. Sabe? Aí você tem que ir aqui, no meio da coisa, né, sem ter podido entrar aqui ainda, remodelar um monte de coisas, né? Beleza. Alguém mais quer compartilhar? Ok. Tiago? Fala, Tiago. Opa, pronto. Eu sou o Thiago, da SAT Tecnologia, né? Até algumas pessoas aí também, né, podem me conhecer aí. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou aqui num consultório aqui com meus filhos, tá? Eu estou só escutando aqui. Então, o que eu queria falar sobre essa questão de inovação, eu estava conversando com um grupo de empresários e justamente essa questão a tecnologia está aumentando uma velocidade exponencial. Isso serve para todos os nichos, tá? Por exemplo, para La Boulangerie também vai funcionar desse jeito. Se a gente não estivesse reinventando todo dia, realmente a gente fica para trás do mercado, tá? O que eu ia falar na fala da primeira Samara, né, que estava falando da SAT, inclusive,
por exemplo, o sistema da SAT, isso aqui já vai ser um spoiler aqui para todo mundo aqui que está naquele grupo lá, né? O sistema de ponto da Secom, ele está sofrendo várias mudanças e vai virar um sistema de RH, tá? Ou seja, vai ter um controle de férias, vai ter um controle de API, vai ter, enfim, N coisas aí, né? Que vai ser mais focado para ajudar a gestão de pessoas, né? Entendeu? Então, assim, a gente está nesse gap aí, tem que acompanhar essa linha aí, né? Senão a gente fica para trás, tá? É só um comentário que eu falei, que a gente, todo mundo, né, todas as empresas têm que estar acompanhando, né, todas as tecnologias, né? E cada um leva a palavra tecnologia, né, para o seu nicho, né? Entendeu? Sim, com certeza, o Thiago, e faz todo o sentido que você está falando, né? As coisas estão fluindo de um jeito muito rápido e é isso. E aí tem a ver com também a gente fazer as coisas em ciclos mais curtos, né? Não querer também fazer as coisas super perfeitas. Sabe aquela história de que o feito é melhor que o perfeito, né? Então também não dá para a gente ficar querendo, né, fazer as coisas de um jeito que nem sempre é possível fazer, né? Precisamos nos adaptar, legal. Bom, eu quero fazer um convite para vocês agora, a partir disso que a gente falou aqui, que tem a ver com tudo isso daqui, que tem a ver com pessoas, tem a ver com gestão, tem a ver com estratégia. Eu gostaria de pedir para vocês responderem agora qual que é a maturidade da empresa de vocês em relação a essa parte de gestão, estratégia e cultura. Inclusive, a Samara ou o Thiago já responderam, eu vou pedir para vocês responderem de novo, tá? Porque em momentos diferentes a gente muda a nossa percepção também. O que eu vou mostrar para vocês aqui? Isso aqui é um questionário bem rápido, vocês vão responder em 2 minutinhos, tá? Eu tenho aqui, ó, nível de maturidade em gestão, estratégia e cultura. Nível 3 é uma empresa que tem metas claras, tem processos bem definidos e usa dados para tomar decisões. A equipe está alinhada, engajada e trabalha com foco em resultados. Então, isso aqui é uma empresa que já está no nível mais top, tá? Tá com a coisa, não quer dizer que ela está perfeita, mas quer dizer que ela já está relativamente bem em termos de gestão, estratégia e cultura. Nível 2 está em estruturação ou parcialmente formalizado. A empresa começou a se organizar, já tem algumas rotinas e tal. E o nível 1 é quando a empresa está lá no nível mais reativo ou intuitivo, tá? A empresa ainda não funciona, aliás, a empresa ainda funciona no improviso, as decisões são tomadas na correria, e assim como aconteceu aqui com esse gráfico, vocês mesmos perceberam que em algum ponto de vista vocês podem estar aqui, ou em outro por aqui, também pode acontecer que em alguns aspectos da empresa de vocês estejam no nível mais estratégico, em outro vocês estejam em estruturação, e outro vocês estejam no nível muito reativo. Tá? E é bem interessante quando você consegue perceber onde é que você está de um jeito ou de outro. Então, eu vou pedir para vocês... Vocês estão todo mundo no computador ou tem alguém no celular? Quem tiver no computador, é só ler esse QR Code aqui. Tá? Quem tiver no celular, eu vou passar pelo chat o link. Então, é só ler e responder. Tá bom? Deixa eu colocar o... o link aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, quem tiver no celular, é só clicar nesse link que eu mandei pelo chat. Qualquer dúvida é só falar, tá? Quem for terminando, só dá um joinha para eu saber, tá?
Eu acabei. Hum. Tá, já apareceram aqui duas respostas. Vou esperar mais um pouquinho. Quem tiver terminado, vai dando uma olhadinha nesse gráfico, tá? Tá, acho que agora todo mundo terminou, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Ok. Então, olha só, pessoal. Primeiro, estão vendo esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui é um exemplo, tá? Mas aqui tem as perguntas que vocês responderam. E aqui, nesse gráfico, a gente está falando... Deixa eu só colocar aqui na tela, deixa eu arrumar aqui um detalhe. Tirar isso aqui. Tá. Aqui nesse gráfico, a gente tem o respondente 1, e aí tem uma média, tá? O que aconteceu nesse caso aqui? A gente tinha mais ou menos umas 10 pessoas que responderam, e aí as pessoas que responderam, na média, deu isso daqui, ó. Tá? E uma das pessoas que responderam foi esse respondente 1 aqui. Então, esse gráfico mostra a resposta do respondente 1 em comparação com a média. Tudo bem, gente? Beleza? Tá? Assim como teve outros respondentes que, de repente, a resposta dele veio lá em cima, o cara marcou um 3 aqui e tal, mas a média continuou sendo esse aqui, que é o roxinho. Tá bom? E aí, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte: primeiro eu quero falar de sentimento. Como que foi para vocês a sensação de responder esse questionário? Passou alguma sensação de tipo coisa que você pensa o tempo todo e que você respondeu lá? Ou apareceu alguma coisa lá que você nunca pensa sobre isso e de repente surgiu essa pergunta? O que aconteceu com vocês? Aconteceu algum desses extremos, assim? Teve alguma pergunta que provocou em você alguma coisa? As perguntas estão aqui, tá? São essas aqui, ó. Teve alguma pergunta lá que, de repente, provocou em você alguma coisa do tipo, poxa, nunca parei para pensar nisso. Ou teve alguma pergunta do tipo, caraca, eu penso nisso todo dia. Aconteceu algum desses extremos? Falem para mim, por favor. Assim, no nosso caso, a gente sempre fala da questão das metas, né? Que tem que metrificar e tal.
e a gente fica de fazer e nunca faz. Aí já lembro de novo, poxa, isso aqui já devia ter feito, né? Já devia ter lançado tudo certinho e vai deixando, né? Na correria vai passando. Aí quando você respondeu lá, apareceu, opa, meta. Já me lembrei, já esqueci que eu tinha que fazer isso de novo. Uhum. Quem mais, gente? Cassiana, na hora que você respondeu, surgiu alguma coisa que para você, assim, poxa, esse assunto me incomoda diariamente, ou isso aqui eu não tinha pensado sobre isso e apareceu aqui. Não? Tranquilo? Tá bom. Então, olha só, vou puxar aqui vocês com alguns aspectos. Está vendo aqui onde eu marquei, ó, em azul? Estratégia, resultados, decisões estratégicas, metas, planos e metas. Metas, planos e entregas, né? Isso aqui são aspectos que qualquer pessoa que trabalha com gestão, se eu estiver falando de gestão, eu tenho que olhar para isso. Senão, eu não estou fazendo gestão, tá? Então, uma coisa eu trabalho lá no balcão de vendas, ou eu trabalho na produção, tá? Mas se eu trabalho com gestão, seja gestão de RH, seja gestão de compras, seja gestão de, sei lá, gestão de vendas, seja gestão da operação, seja que gestão for, eu preciso ter esses termos aqui no meu dia a dia, tá? Quais são as minhas metas? Quais são os planos? Quais são as entregas? Qual que é a minha estratégia? Quais resultados que eu tenho conseguido? Quais são as decisões que são estratégicas? Ou será que eu estou tomando decisões reativas, tá? No dia a dia. Então, esse formulário, esse questionário, essas perguntas, elas não são do nada. Essas perguntas são perguntas que são diretamente relacionadas à sua capacidade, à capacidade da empresa de fazer gestão, estratégia e desenvolver pessoas, tá? Por quê? Porque você não vai conseguir executar uma estratégia se as pessoas não estiverem alinhadas com essa estratégia. Se as pessoas não tiverem comprado essa estratégia. Se elas não sentirem que a estratégia é delas também, tá? E aí, as outras questões que tem aqui, a gente tem, ó, metas e prioridades da empresa são conhecidas por todos os colaboradores. Como você avalia a cultura da organização? O que é a cultura da organização? A cultura da empresa são os valores daquela empresa, são as crenças que estão ali dentro daquela empresa. Tem empresa que tem a cultura do controle. Tudo é sob controle, né? Tem empresas que têm a cultura da flexibilidade. As pessoas chegam a hora que querem, a hora que chegam. Então, isso depende, não quer dizer que é certo ou errado, quer dizer que cada negócio é um negócio e qual é a cultura daquela empresa. Isso tem que estar claro para as pessoas, né? Como funciona a comunicação interna da sua empresa? Como você avalia a estrutura de cargos, responsabilidades da sua equipe? Como está o engajamento da equipe com os resultados da empresa? Como é o processo de desenvolvimento e capacitação de equipes? Se a gente for olhar aqui, pessoal, para as perguntas, que são perguntas que avaliam gestão, estratégia, desenvolvimento e cultura da organização, vocês vão ver que a maioria delas tem escancarado na pergunta algum termo relacionado a pessoas, equipe, tá? Colaboradores. Então, não tem como fazer gestão, estratégia, se você não tiver isso totalmente integrado, tá? Então, por isso a gente fala de gestão, estratégia e pessoas. Isso tem que estar totalmente interligado. Então, se eu trabalho com gestão comercial, gestão de vendas, gestão de RH, gestão de operação, gestão seja lá do que for, eu preciso ter esses termos aqui na minha cabeça diariamente, tá? Como é que está o processo de capacitação das equipes? Como é que está o engajamento das pessoas? Cargos e responsabilidades estão claros? Como que é o processo de comunicação? As metas e prioridades da empresa, elas são conhecidas por todo mundo? Porque não adianta eu ter meta, prioridade, que é conhecida pelos diretores da empresa. E a cultura da organização? Qual que é a cultura? Qual que é o código de cultura dessa empresa? Quais são os comportamentos que são incentivados e o que não é tolerado dentro dessa empresa? Quais são as crenças que a gente quer incentivar aqui dentro, né? Então, tudo isso aqui são termos essenciais no dia a dia da empresa. E aí, a pergunta que eu fiz para vocês, que está lá no que vocês responderam no formulário, é onde vocês estão aqui, tá? E aí vocês responderam lá para mim. Eu vou pegar as respostas de vocês e vou dar uma devolutiva, tá? Vocês não receberão a devolutiva imediatamente,
porque eu gosto de fazer uma devolutiva mais artesanal, e não essa coisa da devolutiva gerada pela IA, que responde todo mundo, tá? Então, eu vou avaliar as respostas de vocês e considerar as outras informações todas para poder responder, e vou mandar essa resposta para todos vocês. E aí vai ser interessante, porque quem trabalha na mesma empresa vai receber não só a sua resposta, como a média da resposta que você deu, junto com a resposta que o seu outro colega deu, tá? Bom, e aí, considerando tudo isso que a gente falou aqui, e que vocês responderam lá, e que trazem pontos de reflexão, e nessa devolutiva eu gero para vocês justamente pontos de reflexão, tá? Sobre essas frentes todas aqui, eu aproveito para entrar um pouquinho nesse ponto aqui, que tem a ver com a empresa como um todo. Se a gente for comparar uma empresa com o corpo humano, a gente pode pensar, por exemplo, que a boca da empresa seria, por exemplo, o marketing, né? O comercial, o coração da empresa. Se a empresa não vende, todo mundo fala isso, né? Vendas é o coração da empresa. Se a empresa não vende, ela morre. Finanças é o pulmão da empresa. Eu preciso ver como que está esse pulmão da empresa. Essa empresa tem oxigênio suficiente para uma maratona ou para fazer uma corrida de 100 metros. Tá? Então, eu tenho que avaliar o pulmão da minha empresa para eu saber o que eu dou conta de fazer. Quais são os investimentos que eu dou conta de fazer. Onde que eu quero chegar. Então, eu posso ter a prestação de serviço, a infraestrutura, enfim. A minha empresa, o meu corpo, ele tem várias partes, e todas essas partes são extremamente importantes. Tá? Agora, assim como um corpo humano, se a gente olha para uma empresa, existe uma coisa que é o sistema nervoso central dessa empresa. Tá? Então, por exemplo, um corpo humano, um ser humano, se o seu pulmão está funcionando, seus rins estão funcionando, seu intestino, suas pernas, está tudo ok, tá? Porém, o médico vai lá e declara que você teve morte cerebral. O que acontece? O que o hospital vai fazer? Vai chegar uma hora que eles vão fazer o quê? Aquele paciente, o rim dele está funcionando, o baço, o pâncreas, está tudo funcionando. Porém, ele teve morte cerebral. O que o hospital faz? Hein, gente? Vai deixar aquele corpo lá, ligado nos aparelhos ali, durante muitos e muitos anos, mesmo o paciente já tendo sido declarado uma morte cerebral? O que é feito, pessoal? Aí desliga, né? Chega uma hora que eles vão desligar os aparelhos, certo? Por quê, pessoal? E aí eu vou falar de um jeito bem, assim, escancarado mesmo para vocês, tá? Porque aquele corpo, ele está sobrevivendo. Ele não está vivendo. Ele está sobrevivendo. Não tem uma pessoa pulsando ali, não tem um ser humano raciocinando, criando, inventando, certo? Você tem vários órgãos que estão ali sobrevivendo, vivendo ali, mas não estão, de fato, pulsando. No caso de uma empresa, é essa analogia que eu gosto de fazer, isso ajuda muito a explicar às pessoas o conjunto. Uma empresa, e muito comumente isso acontece, ela está sobrevivendo, tá? Ela tem um marketing que funciona, uma finanças que está funcionando, um RH, um TI, está tudo sobrevivendo. Mas ela não tem uma estratégia, ela não tem uma visão clara de futuro, ela não tem a missão, ela não tem metas estabelecidas, ela não tem plano de ação, tá? Ela não tem indicadores claros, ela não tem isso alinhado com todo o resto da empresa. Então, se ela não tem uma estratégia, se ela não tem diretrizes claras, ela está, muito provavelmente, sobrevivendo. Ela não está vivendo na sua potência, tá? No meu trabalho, é comum pegar empresas que existem há 20, 30 anos no mercado. Só que tem 20, 30 anos que o cara vende o almoço para pagar o jantar. Tudo bem, gente? Tá? Ele está ali sobrevivendo. Mas por falta de uma estratégia, ele não decola. Ele não cria coisas novas, ele não cresce. E muitas empresas, agora recentemente, mas eu terminei um trabalho com uma empresa que a proprietária já tem mais de 30 anos de empresa. E agora ela está preocupada, como que eu vou me aposentar? Porque agora eu não consigo mais trabalhar do jeito que eu trabalhei a vida inteira, entendeu? Mas ela passou uma vida sobrevivendo.
por falta de estratégia, ela não conseguiu organizar a empresa dela para hoje a empresa não depender dela. Entendeu o que eu estou falando? Tá? A empresa continua dependendo dela. Então, quando a gente fala de estratégia, por isso que a gente está falando desse sistema nervoso central da empresa. A estratégia vai orientar todas as outras áreas da empresa. Não existem empresas, pessoal, que o marketing, no final da história, ao invés de ajudar, ele atrapalha o comercial? E vice-versa? Isso não acontece? Tá? E por que isso muitas vezes acontece? Por falta de uma diretriz estratégica. Tá? Então, o comercial quer fazer uma coisa, mas as finanças, a área financeira não tá permitindo, o RH não tem pessoas preparadas para aquilo, mas o marketing está pedindo tal coisa, não, mas o RH não tem, mas o pessoal da prestação de serviço está querendo fazer tal coisa, mas a área de TI fala, não, a gente não tem como. Por quê? Porque não existe sinergia entre essas áreas. Tá? E por que não existe sinergia entre essas áreas? Muitas vezes por falta de ter toda uma estratégia que faça essas áreas conversarem entre si. Tudo bem? Tá? Isso é muito importante que fique bem claro aqui. Então, para a empresa não só sobreviver, mas para ela viver, para ela pulsar na sua potência, ela criar, inovar, ela trabalhar de forma inteligente, ela precisa de uma estratégia que conecte essas áreas. E que façam essas áreas serem não só as pessoas que estão aqui com essas pessoas que estão ali na outra área, não ser só um agrupamento de pessoas, mas ser um time, tá? Ser uma equipe. Bom, e aí a gente também está falando de cultura, porque a cultura são as crenças que permeiam toda a empresa, tá? Os valores que permeiam tudo isso daqui, que também vai ser orientado pela estratégia da empresa. Quais são as diretrizes que essa estratégia vai dar para poder desenvolver uma cultura dentro da empresa? Tudo bem, gente? Tá ok? Tá? Então, essa figura ela é bem interessante para ajudar a gente a enxergar a empresa como um todo. Tá? Eu não consigo fazer um bom comercial se eu não tiver uma finanças que contribua nesse sentido. Tá? Eu não consigo ter um bom RH se eu não tiver uma área, uma infraestrutura que permita aquilo. Né? Uma coisa depende da outra, mas o que vai fazer a liga entre tudo isso, quem vai orientar tudo isso é a estratégia da sua empresa. Tá? Se as pessoas estão trabalhando sem estratégia, elas estão trabalhando sem norte. Está cada um na sua ilha, querendo fazer o seu melhor. Tá? Mas cada um no seu quadrado. Tudo bem, pessoal? Tá? E aí, você está falando de um agrupamento de áreas e não de uma empresa, de fato. Tá? Não de um time que está trabalhando de forma alinhada. Bom, aqui nós vamos chegar na essência da nossa conversa de hoje, cada vez mais. Bom, se a empresa existe, ela existe para dar resultado. Vocês concordam comigo? Tudo bem? Como que ela dá resultado? Ela dá resultado fazendo o quê? Agindo. Certo? Até aqui? Tá? Agora, a empresa ela vai agir e vai gerar resultado a partir do observador que essa empresa é, a partir da forma como essa empresa sente, interpreta o mundo e age perante o mundo. Não tem aquelas pessoas que falam assim, aquela empresa ali é muito resistente, aquela empresa ali é muito conservadora, tá? Aquela empresa ali não vai topar tal ação. Por quê? Porque é a forma como aquela empresa enxerga o mundo e lida com o mundo. Tá? Então, quando eu falo de uma empresa, eu estou falando de uma organização que dá resultados, para dar resultado ela age, para agir ela interpreta e interpreta o mundo no qual ela vai agir. Só que, do mesmo jeito que eu tenho essa linha de raciocínio para a empresa, eu tenho essa linha de raciocínio para o indivíduo. Aí agora vamos pensar em cada pessoa que trabalha na empresa. E vocês estão dentro das empresas trabalhando com pessoas. Todas as pessoas na empresa, não interessa se você tem 100 pessoas, se você tem 50 pessoas, se você tem 4 pessoas, se você tem 200 pessoas. Cada pessoa está ali para dar resultado, certo? Tudo bem? E as pessoas dão resultados a partir do quê? A partir do quê? Das suas? O que está escrito aqui, pessoal? Ação. Das suas ações, tá? Então, a partir da forma como as pessoas agem, elas vão dar resultados. Agora, como
que uma pessoa age? O que diferencia a forma como a Cassiana age e a forma como o Tiago age, por exemplo? A forma como a Sami age, tá? O observador que cada um é da realidade. Tudo bem? Então, a Cassiana é um observador da vida. O Tiago é outro observador. Eu sou outra, a Sara é outra. Cada um de nós é um observador diferente da mesma realidade. Tá? Então, e aí o que vai acontecer? De acordo com a forma como a Cassiana sente as coisas, interpreta as coisas, a forma como ela raciocina as coisas, associa as coisas, a partir disso, desse modelo mental dela, ela vai agir, e a partir da forma como ela age, ela gera resultados. Só que a gente nunca age sozinho, certo, gente? Você, no seu trabalho, tudo depende só de você? Não. O tempo todo, a gente não age, a gente interage. Tudo bem, gente? Tá? A gente interage com quem? Com outros observadores, certo? Outros observadores que têm outros modelos mentais, outras formas de enxergar a vida, tá? E aí, aqui eu estou fazendo um convite para vocês, para a gente ir numa reflexão mais profunda, tá? A gente vive num mundo em função de resultados, e aí é importante a gente pensar quais são os fatores ou as condições que incidem nas ações em que a gente empreende. Então, assim, se eu quiser questionar o resultado de uma equipe, aí agora vocês do RH, principalmente, tá? A minha área de RH, a minha área de RH não, desculpa, as minhas equipes estão dando tais resultados. E elas interagem. Mas aí eu posso ficar só reclamando das pessoas, fulano não tem responsabilidade, ciclano não quer aprender, bababá, ou eu posso querer entender isso a partir de uma perspectiva mais profunda, tá? Eu posso pensar, quais são os fatores que vão condicionar essas ações, essas interações, tá? Alguns fatores, né, alguns condicionantes, eles são visíveis. Por exemplo, eu tenho técnica para fazer o trabalho? Eu tenho método? Eu tenho processo? Eu tenho planejamento? Eu tenho indicador? Eu tenho tecnologia? Eu tenho qualificação? Tá? Então, a gente sabe que tudo isso daqui impacta nas ações das pessoas e, consequentemente, nos resultados que elas geram. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tranquilo aqui? Tá? Então, olha, gente, a gente precisa de estabelecer um funil de vendas. Olha, a gente precisa montar mapa de empatia. Olha, a gente tem que... não dá para colocar um homem para fazer um determinado trabalho. Tem que ser uma mulher. Vai dependendo do trabalho, tem que ser uma mulher. Tá? Sei lá, se é uma coisa que é para provar uma determinada roupa. Então, dependendo do trabalho, aquilo já é mais adequado para um homem. Dependendo do trabalho, a pessoa tem que ter uma altura X, dependendo tem que ter uma altura... Então, até a biologia da pessoa também vai interferir no tipo de trabalho, né? E em como aquilo vai influenciar na capacidade de ação e de interação dessa pessoa, né? Essa pessoa tem qualificação para fazer aquele trabalho? Eu tenho aqui na empresa a tecnologia necessária para fazer esse trabalho? Tudo bem, gente, isso aqui não é segredo para ninguém, certo? Esses condicionantes que são visíveis. Todos nós sabemos que tem coisas que vão impactar mais ou menos na capacidade de ação das pessoas, que, na verdade, é uma capacidade de interação, tá? Porque as pessoas não fazem sozinhas, e, consequentemente, na capacidade delas gerarem resultados. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui é que, além dos condicionantes que são visíveis, eu tenho condicionantes que são invisíveis. É aquilo que a gente não enxerga, mas que está presente em 100% das pessoas, 100% do tempo, tá? Que são os condicionantes invisíveis. Então, muitas vezes, e eu que trabalho, por isso que eu comentei com vocês, eu sou uma pesquisadora, que sou professora e sou consultora nessa área, né? Na minha linha de pesquisa, a gente investiga, aprofunda nisso. Por quê? Porque o dia a dia das empresas, muitas vezes, ficam aqui, ó. Tá? Ele fica muito aqui. E aí a empresa investe em tecnologia, investe em ferramenta, investe em método,
investe em contratar o profissional mais qualificado, e mesmo assim ela não consegue os resultados que ela quer. Tá dando para entender o que eu estou falando, gente? Ok? Tá? Porque muitas vezes o problema, né, ele está não nos condicionantes que interferem aqui na interação, na ação, nos condicionantes visíveis. Muitas vezes os problemas estão aqui nos condicionantes invisíveis, que tem a ver com a forma como cada um confere sentido a tudo que acontece, que tem a ver com a maneira como as pessoas interpretam o mundo e, consequentemente, planejam e executam ações. Então, a gente tem que estar atento para quem é esse observador que está aqui. Qual é o modelo mental dele? Tá? Qual é a história dessa pessoa? Qual é a cultura? Qual é a linguagem? Qual é a biologia? Qual é a emocionalidade desse observador? O que vai fazer uma pessoa falar, cara, hoje eu vou rodar, vou virar à noite, mas eu vou fazer tal entrega, tá? Eu vou me juntar com a Sami e nós vamos juntas interagir, desenvolver tal coisa, mas nós vamos fazer tal entrega. O que vai fazer a gente virar à noite para fazer essa entrega, com toda certeza, não são os condicionantes visíveis, mas são os condicionantes invisíveis. Tem a ver com as nossas crenças, com os nossos desejos, com as nossas motivações, com a nossa emocionalidade. Tudo bem, gente? Tá? Tem muitas pessoas, você escuta isso o tempo todo, tem muitas pessoas que falam, cara, não falo com ninguém depois de 6 horas da tarde, né? Tem pessoas que falam, olha, pode me telefonar depois das 6. Eu não estou aqui, gente, dizendo que é certo ou que é errado, não é essa a questão aqui. Eu só estou dizendo que são modos de pensar diferentes, tudo bem? E aquele modo de pensar e de sentir pode ser que ele seja extremamente útil para uma empresa no momento, e necessário para uma empresa, e não tão necessário para outra empresa em outro momento. Tudo bem? Tá? Bom, então, quando a gente fala de uma empresa, eu estou falando de uma rede de ações, ou seja, de interações acontecendo. Estão vendo aqui? Eu tenho resultado que deriva de ação, né, que é feita por observadores, não é isso? Né? Então, eu tenho resultado que deriva de ação, que é feita na interação entre N observadores. E aí eu tenho uma equipe aqui que está comunicando com outra equipe, que está comunicando com outra equipe. Então, uma empresa, ela nada mais é que uma rede de relacionamento. Tá? Uma rede com várias redes. Né? Então, aqui eu tenho uma rede de pessoas interagindo entre si, que está ligada a outras redes. E cada um desses agrupamentos aí, eu tenho diferentes observadores da mesma realidade. Uma pergunta que eu sempre faço, gente, agora, nesse momento aqui, se a gente tivesse, sei lá, 15 pessoas aqui, tem quantos encontros, quantos eventos, quantas palestras acontecendo nesse momento? Se eu tiver 20 pessoas aqui, tem quantos acontecendo nesse momento? Eu tenho, no mínimo, se eu tiver 20 pessoas, eu tenho no mínimo 20 acontecendo. Eu tenho 3 pessoas, então eu tenho 3 palestras acontecendo. Eu tenho 10 pessoas, então eu tenho 10 palestras acontecendo. Por quê? Porque eu, Ana, tenho alguma ideia do que eu trouxe para entregar para vocês. Tá? Eu tenho uma noção do que eu trouxe para apresentar para vocês. Mas eu, Ana, não tenho a menor ideia do que vocês estão vendo. Tá? Então, aqui está a palestra acontecendo. E aqui estamos nós como observadores. Tá? Eu, Ana, tenho alguma noção do que eu trouxe para vocês. Mas nós somos 20. Eu não tenho ideia do que cada um é como observador. Porque cada um tem o que aqui? Cada um tem as suas lentes, cada um tem seus filtros, cada um veio de uma biologia, de uma linguagem, de uma cultura, de uma história pessoal, de uma emocionalidade, tá? Todos nós, a gente nasce, né, e vão colocando coisas na nossa mochila, não é isso? Colocando crenças, valores, a gente vai crescendo na vida, aí quando você se torna adulto, você começa a tirar coisas da mochila que não servem mais para você e começa a colocar outras. Né? E aí você vai caminhando na vida, caminhando,
Está com 30 anos, continuo tirando uma coisa da mochila, colocando outras. Às vezes eu não tiro coisa da mochila, continuo carregando os mesmos valores, as mesmas crenças. Eu não sei o que tem na mochila de vocês. Está dando para entender o que eu estou falando, gente? Tá? Se para uma família o certo é chamar os idosos ou autoridades de senhor e senhora, para outra família não é legal falar senhor e senhora. Se no Irã você não pode dançar na rua e nem pode mostrar o cabelo, aqui no Brasil você pode mostrar o seu cabelo na rua, enfim. Então, cada um vem de uma história. O que é certo para um não é certo para outro. O que é verdade para um não é verdade para outro. Então, a gente está falando de... Se eu tenho 10 pessoas, eu tenho 10 palestras acontecendo. Tudo bem, pessoal? Faz sentido o que eu estou dizendo aqui para vocês? Tá? E, por exemplo, na minha biologia, na minha emocionalidade, se eu tiver com pressa, se eu estiver aqui, mas eu estou preocupada com outra coisa, eu estou assistindo uma palestra de um jeito. Se a Sara tiver com uma outra emocionalidade, ela está assistindo de outro jeito. Se um está morrendo de calor na sala e o outro está morrendo de frio, isso tudo está impactando na forma como você está escutando e está vendo aqui o que está sendo dito. Tá? Bom, então... esse cara aqui, que é Humberto Maturana, um cientista chileno maravilhoso, ele tem um livro que fala Biologia da Linguagem, né? Em que ele fala, tudo que é dito por um observador. Se vocês pegarem essa frase dele e colocar na internet, vocês vão achar teses e teses de doutorado, artigos científicos, livros. Isso é discutido no mundo inteiro. Tá? Tudo que é dito por um observador. O que significa? Tudo que é dito por alguém. Então, mais importante do que o que foi dito é quem disse aquilo. Então, tudo que é dito por alguém. Esse alguém tem um porquê que ele trouxe aquilo. Tá? Então, uma pessoa vira e fala assim, vou dar um exemplo simples, tá? Uma criança de 3 anos vira para você, sei lá, o Thiago me oferece um doce que ele fez. Ana, tá aqui o doce, tá? Eu trouxe para você. Se eu, Ana, viro e falo, Thiago, eu não quero, eu não gosto desse doce. Tá? Bom, uma coisa sou eu falar isso. Outra coisa é o meu filho de 3 anos virar e falar, tio Thiago, não quero, não gosto. Dá para perceber que são... Né? Uma coisa é, quem falou isso? Uma criança de 3 anos ou um adulto? Tá? Então, tudo que é dito por alguém, é dito por um observador. Que observador é esse? Que realidade que ele está vendo a partir de quais filtros? Então, lidar com o ser humano, se a gente quer verdadeiramente lidar com o ser humano de uma forma profissional e cada vez mais competente, a gente tem que sair do raso e enxergar as coisas numa perspectiva mais complexa, porque o ser humano é complexo, ele é singular. Cada um é um. Né? Então, se dentro da minha empresa eu tenho uma disputa acontecendo, e isso acontece o tempo todo nas equipes, eu tenho diferentes observadores. Quem são esses observadores? Tá? Cada um está enxergando, interpretando a vida a partir da sua história, da sua linguagem, dos seus desejos. É muito comum, pessoal, você chama as pessoas para uma reunião, você vai ter uma reunião, sei lá, a empresa tem uma reunião semanal lá. E aí você tem uma pauta para aquela reunião. Mas cada um traz uma agenda oculta, diferente. Já perceberam isso? Tá? Eu chamei o Zé, o Fernando e a Maria. Cara, mas está na cara que o Zé ele tem uma agenda oculta. Ele sabe qual é a pauta da reunião, mas ele nunca discute a pauta, ele sempre traz tal outra questão. Tá? Por quê? Porque ele está falando a partir de quem ele é, a partir do que o incomoda, do que está acontecendo ali. Então, não basta eu querer ignorar o Zé e seguir a minha pauta pura e simplesmente. Eu preciso entender que existem observadores diferentes da mesma realidade ali naquela reunião. E que cada um
traz os seus filtros, a sua linguagem, a sua cultura, a sua história, os seus desejos, as suas agendas ocultas. E que aí é uma outra história, assunto para um outro momento, mas você pode trazer essa agenda oculta e colocar ela em cima da mesa, tá? E isso pode resolver muitos problemas. Mas vamos lá. Aqui, essa imagem aqui, ela resume um pouco isso que eu falei. Todo mundo quer resultados, né? A gente quer resultados, mas resultados derivam de quê? De ações, de estratégias, de técnicas. Mas ações, estratégias e técnicas derivam de valores, crenças e comportamentos, tá? Então, deriva desse observador que está ali no mundo, que está vivendo. Então, não adianta eu querer de uma pessoa algo que ela não tem um modelo mental capaz de dar. Que ela não tem um valor, uma crença, um comportamento, um hábito capaz de dar. Aí, gente, claro que a gente entra lá na questão do RH, quem é de RH sabe, que tudo começa antes da contratação, não é isso? Então, assim, para que eu vou trazer para a empresa pessoas que não estão aderentes à cultura dessa empresa? Tudo bem, gente? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Né? Então, assim, essa pessoa, de repente, você lida com um problema diário na empresa aqui, com um monte de gente que, na verdade, nem devia estar trabalhando nessa empresa. Isso acontece muito em empresa familiar, né? Aí tem o irmão, tem o tio, tem o primo, tem o... Gente, a pessoa não devia estar ali. Ela não está alinhada com os valores da empresa, os modelos mentais dela são outros. Lembra que eu falei lá? Se para um ter flexibilidade de horário tá ok, para outro não ter tá ok, se isso vai ser bom ou ruim, depende se ele está trabalhando num lugar que está alinhado com o modelo mental dele. Tá? Então, quando a gente fala aqui de resultados, dependem de estratégias, técnicas, ações, mas essas estratégias técnicas dependem desses valores e crenças e tal, eu tenho o resultado do indivíduo, a ação do indivíduo e o modelo mental do indivíduo. Mas eu tenho também o resultado da empresa, a estratégia da empresa e o valor, as crenças e os comportamentos que essa empresa deseja ter, tá? Que ela deseja incentivar na empresa. Não adianta eu trazer para a minha empresa pessoas que não estão aderentes aos valores e crenças e comportamentos da minha empresa. Nem devia ter ido trabalhar lá. Então, tudo começa, não é nem na contratação, começa antes da contratação. Né? Começa lá na missão da empresa, daí a estratégia. Né? Qual é a visão dessa empresa? Qual é a missão dela? Onde ela quer chegar? Que valores que ela quer ter? Quais são os princípios? Que valor que ela quer incentivar? O que ela não admite? A partir disso, aí eu vou ver. Então, quais são os perfis que eu quero aqui? Né? E aí, no meu processo seletivo, que pessoas que eu vou atrair para o meu processo seletivo? Na contratação, que pessoas que eu vou verdadeiramente contratar? Depois que eu contratei, como que eu vou desenvolver as pessoas nesses valores, crenças e comportamentos? Porque esse investimento aqui, gente, você faz toda vez que a pessoa chega na empresa e pronto? Não, né? Esse investimento aqui você faz a vida toda. Então, é o tempo todo. Lembra de uma das perguntas que estavam aqui, ó, e por isso eu passei esse formulário para vocês, tá? Aqui, ó. Sua empresa realiza reuniões de acompanhamento de metas, planos e entregas? Como você acompanha os resultados da sua empresa? Como você avalia a cultura organizacional da sua empresa? Tá? Então, a gente está falando de quê? A gente está falando que a sua empresa tem que investir diariamente nisso. Tá? São os rituais de gestão e de cultura da sua empresa. Então, eu vou ter que estar sempre passando aqui pelos valores, pela minha cultura, pelos resultados, pelas minhas metas. Se eu não tenho meta, se eu não tenho estratégia, como é que eu vou direcionar a minha empresa? Tá? Então, a gente está falando de algo que vem antes, né? A gente está falando de uma visão, de uma missão, dos pilares estratégicos, de valores, de plano de ação, que vão orientar a empresa. E aí, sim, eu vou procurar contratar as pessoas certas, orientar as pessoas quando elas chegam e orientar sempre, e envolvê-las nessa estratégia, tá? Bom, aqui eu fiz esse convite, né, na verdade, para a gente fazer um mergulho mais profundo, que é entender isso, que cada um de nós somos um observador diferente da realidade. Trouxe essa frase aqui do Maturana, que eu sugiro que depois vocês pesquisem sobre isso, que dá muitas e muitas reflexões, e muda muito a forma como a gente lida com
com os outros, tá, gente? Com as pessoas e tudo mais. Isso tem muito a ver com respeito, respeitar o outro como legítimo outro. E aí, já para a gente ir fechando aqui, né, eu quero pontuar, né, que o principal desafio de qualquer empreendedor é desenvolver pessoas e gerir tempo, certo? Esse é o principal desafio, né? Falta de foco leva à perda de potência. Se você não sabe para onde você está indo, você está o tempo todo perdendo potência. A gente precisa saber dar e receber feedbacks. Deixe o tempo todo claro quais são os seus acordos, né? E tenha muito claro quais são os seus rituais de cultura e gestão. Esses rituais de cultura e gestão, ou seja, reuniões e encontros para poder preparar as pessoas, orientar as pessoas, explicar a estratégia, alinhar plano de ação, monitorar a meta, né? Monitorar resultado, monitorar valores, capacitar novamente, ou seja, feedbacks, tudo isso são rituais de cultura e de gestão, né? A gente está falando de desenvolver pessoas e está executando a estratégia da empresa. E quem já viu outras falas minhas em outros lugares, eu sempre falo isso, né? O seu negócio é desenvolver pessoas, tá? Lembra lá do gráfico que eu mostrei logo no início da empresa? Infância, pré-adolescência, juventude, maturidade, né? Para você mudar de fase, você precisa desenvolver o quê? Pessoas. Tudo bem, pessoal? Tá? Porque para eu ir para uma outra fase, para eu deixar de fazer uma coisa e fazer outra, alguém precisa fazer o que eu fazia antes. Então, eu preciso desenvolver pessoas. Então, não interessa se você é cirurgião, se você é advogado, se você é engenheiro, se a sua empresa é de imóveis, não interessa. Seja qual for o seu negócio, no fundo, o seu negócio é desenvolver gente. Tá? É fazer com que as pessoas da sua empresa possam assumir responsabilidades e você possa delegar isso para elas, para que cada vez mais você faça verdadeiramente a gestão, trabalhar diretrizes e tudo mais, e sair da operação. Tudo bem? Isso daqui, gente, responde e resolve praticamente todos esses problemas que vocês relacionaram aqui, ó. Ausência de diretrizes, decisões reativas, líderes sobrecarregados, alta rotatividade, comunicação ineficiente. Se eu desenvolvo pessoas, tá? Se eu capacito as pessoas dentro dos valores da empresa e tudo mais, dentro da minha estratégia, eu vou diminuir essa falta de padronização, eu vou ter mais engajamento, eu vou diminuir o problema de comunicação, tá? Eu vou tirar a sobrecarga de cima de determinados líderes, eu vou ter decisões baseadas em dados, tá? Por quê? Porque eu estou desenvolvendo as pessoas que vão me dar condições para isso. Faz sentido, gente, que eu estou falando aqui para vocês? Faz um sinalzinho aí para eu saber, por favor. Faz? Ok. Tá, e para a gente fechar, eu trouxe essa imagem aqui, esse aqui está de um livro que eu publiquei um tempo atrás, que diz o seguinte: as pessoas mudam, a tecnologia muda, tudo muda, tá? Mas a normatização das estratégias e práticas visam sustentar o processo de aprendizagem e transformação. O que eu estou querendo dizer aqui? Não basta você só investir nas pessoas, tá? Eu tenho que investir nas pessoas? Tenho que investir nas pessoas, tá? Porque essa até é uma fala muito comum, né? Gente, o principal ativo da sua empresa são as pessoas, tem que investir nas pessoas. Tá, tem que investir nas pessoas. Só que eu tenho que não só investir nas pessoas, mas eu tenho que ter práticas dentro da empresa que fazem as pessoas darem o melhor delas. Certo? Eu tenho que ter práticas. Por exemplo, eu tenho que ter um lugar onde as pessoas prestem contas do que elas estão fazendo. Tá? Não basta eu capacitar, treinar a pessoa, mas ela tem que ir lá, ela tem que apresentar o que ela está fazendo, lá nos rituais de cultura e gestão, lembra? Nas reuniões de monitoramento, ela tem que ir lá, ela tem que fazer workshop, ela tem que ir lá, ela tem que dar uma aula, ela tem que ir lá. Então, eu tenho que estabelecer práticas dentro da empresa que explorem o potencial dessa pessoa. Tudo bem, gente, que eu estou falando aqui? Tá? Agora, não basta eu investir nas pessoas e ter práticas. Eu preciso ter regras, eu preciso ter normas, tá? Eu preciso estabelecer normas que institucionalizem esse processo, tá? Então, por exemplo, eu tenho que ter aqui um plano de ação, um regimento, alguma coisa que fale o seguinte: olha, nessa empresa, nos últimos 2 anos, a coisa fluiu super bem,
Porque a Sara estava na coordenação e a Sara super investiu no indivíduo e ela estabeleceu práticas, e aí todo mundo estava lá trabalhando suas crenças, valores, suas capacitações técnicas e comportamentais, e a empresa estava estabelecendo ações, e a coisa foi caminhando muito bem nos últimos 2 anos. Só que aí a Sara recebeu uma proposta e saiu da empresa. Aí entrou o José. O José simplesmente não deu prosseguimento. Tudo bem, gente, que eu falei? Tá? Porque aquilo estava personalizado, não estava institucionalizado. E isso acontece com muita frequência, gente. Instituição pública, então, é impressionante. O fulaninho sai, começa tudo do zero, é como se nunca tivesse feito aquilo, tá? Então, é muito, muito importante você institucionalizar as coisas, criar regras, criar normas. Então, isso daqui não é por causa da Sara, é por causa da empresa, tá? Por quê? Porque sai Sara, entra João, entra Zé, isso está institucionalizado. Faz parte do regimento. Essa empresa ela tem os rituais de cultura dela. Então, toda primeira, segunda-feira do mês, tal. Toda quarta-feira, não sei o quê. Né, tem aquelas práticas. Então, você investe em pessoas, investe em práticas e investe em institucionalização. Tá? Então, a gente está falando de uma aprendizagem que não é só do indivíduo. A gente está falando da aprendizagem que é da organização como um todo. E aí muda a coordenação e a empresa ela continua crescendo. Tudo bem, gente, que eu falei aqui? Faz sentido para vocês? Sim? Tá? Então, é isso. Essa figurinha aqui também é uma figurinha relativamente comum, mas é só para lembrar que isso que eu estou falando aqui tem a ver com essa roda, né? E a roda que eu estou falando aqui é olhar que cada ser humano é um observador diferente da realidade, que é necessário você investir em institucionalização de práticas, de aprendizagem. Eu estou propondo um olhar mais sistêmico sobre a coisa, tá? Por isso eu falei lá dos condicionantes visíveis e dos condicionantes invisíveis, né? Mas muitas vezes a gente está tão ocupado que a gente não olha para isso, tá? Mas fica aí essa provocação, tá? Falar de estratégia, cultura e gestão é falar de liderança, e falar de liderança é falar de ampliar o nível de consciência. Então, essa é a abordagem com a qual eu trabalho, tá? Essa é a minha pegada. A gente está falando de nível de consciência de toda a liderança. Não interessa se é uma liderança no nível operacional, tático ou estratégico, tá? E, por fim, o que é essencial? É importante a gente estar em rede, então é importante vocês virem para encontros como esse, saber filtrar, né? Porque a gente está num mundo com muita informação, muita coisa, muito barulho, e aí, se você quiser atacar para todo lado, você não consegue fazer nada, né? E se organizar. Se organizar significa saber onde que você está, onde que você quer chegar e como que você vai chegar lá, tá? Eu vou deixar aqui meu QR Code para quem quiser olhar as minhas redes, alguma coisa assim. Mas eu gostaria de escutar de vocês, mesmo que fosse rapidamente, qual seria a palavra de saída de vocês? Como é que isso ressoa em vocês? Acabou que já está dando aí a nossa 1h30, né, Samara? Mas se vocês puderem falar como que vocês saem, como que isso ressoa em vocês, é interessante. Pode ser? Vocês podem falar rapidamente, pelo menos uma palavra? Processos. Processos? O que mais? Alô? Oi. Estratégias. Estratégias. O que mais? Acho que gestão. Pessoas. Pessoas, gestão. Mais alguém? Vem mais alguma palavra? Ok? Tá? Beleza, pessoal. Então, acho que é isso, Samara. Quer comentar alguma coisa? Sim, queria agradecer, Ana, novamente, né, pela sua disponibilidade aí, né, em trazer mais conhecimento para a gente. Muito obrigada aí pela sua participação. Eu tinha comentado com o pessoal que a gente ia fazer um sorteio também aqui no final, né, justamente para incentivar o pessoal a se inscrever, né, porque a gente sempre manda o link, mas a inscrição foi uma forma até da gente entender o que o pessoal estava precisando, né, enfim, qual que era o problema específico de cada um. Então, eu vou fazer esse sorteio, mas antes disso, posso compartilhar a tela aqui, Ana? Pode, por favor.
Eu coloquei aqui no chat o link do NPS, né? Se vocês puderem avaliar esse nosso encontro online, né? Inclusive dar sugestão, como a gente falou, a gente está sempre buscando novos temas, a gente quer entender o que vocês procuram, o que vocês querem, para a gente estar, né, trazendo mais conhecimento aí. Então, eu coloquei no chat, eu vou compartilhar aqui a minha tela também, com o QR Code, quem tiver no celular e quiser usar aqui, fica mais fácil. E aqui também está a inscrição, tá? Então, quem quiser tirar o print, eu vou ter que tirar para ir no sorteador. Então, só para vocês saberem, a gente vai sortear pelo número, o número está na ordem de inscrição aí de vocês. Aqui está o QR Code, então, enquanto a gente vai sortear, se vocês puderem aí escanear ou clicar no chat, no link, avaliar o evento, 3, 4 perguntas, eu acho rapidinho, tá bom? Aí, então, eu vou parar aqui, tá? Olha o nome, mas depois eu volto para ver quem ganhou. Vou aqui no sorteador. Espera aí. Então, como são 13 pessoas, eu vou colocar de 1 até 13 e vou sortear. O primeiro sorteado vai ganhar o caderno da Seculon, tá? Então, o número 4. O número 4 é Samara Silva. Não é marmelada, gente. Cadê a Samara? Ela está aí, né? Samara tá aqui? Ou foi Tô embora? bem aqui, tô batendo palminha. Ah, tá aí. É porque eu tenho que ficar mudando a tela, eu não tô vendo agora que eu voltei para a tela aqui. Samara, você tá no grupo lá, não tá? Não, não tô. Não? Então, calma. Como que eu vou pegar seu telefone agora? Me manda aqui no chat seu número que eu te chamo no WhatsApp. Ô, Samara, lá no Simpla, não? É verdade, você cadastrou o número no Simpla. Verdade, verdade. Então eu vou te chamar lá, tá bom? Vou sortear outro número. Bom. Deixa eu só marcar aqui que a Samara ganhou o caderno. Agora a gente vai sortear a garrafinha. Como que faz? Vou entrar de novo aqui. Vocês estão vendo, né? Uhum. 6. O número 6 que vai ganhar a garrafa, Beatriz Tavares. Marmelada, Beatriz está de olho nessas garrafas já tem tempo. Beatriz está aí? Beatriz está online? Tem um BT aqui, BTV. Oi, eu tô online. Ah, então tá Tô bom, aqui. Beatriz. Você ganhou a Obrigada. garrafinha, tá? Obrigada. Vou sortear mais um. A outra garrafinha. De 1 até 13. 12. 12 é Leonan Pereira Gomes. Tá aqui? Não, acho que não, né? Não vi nenhum homem aqui na live. Oh, meu Deus, cadê? Tem eu aqui, tá? Só Ah, pra tá. Tirando o Thiago. lembrar todo mundo. Só o Thiago. Leonan tá aí? Não, né? Então, vou sortear de novo. Três. Se for repetido, a gente vai de novo, tá, gente? Sara Carvalho. Sara? Tá aí, Sara, agora que eu vi. Então tá, Sara ganhou uma garrafinha e tem um brinde surpresa, um brinde misterioso, gente. Vai ter que vir pegar para descobrir o que é. Eu vou mandar para o ganhador. Peraí, deixa eu só anotar aqui que a Sara ganhou. Sara. O brinde surpresa, então. Três de novo? Já foi o 3? Já foi o 3, gente. Vou sortear de novo, tá?
Uai, gente, tá no 3 de novo. Deixa eu fechar e abrir de novo, peraí. Ah, dá logo para mim, só falta eu agora. Quem que falta ganhar? Todo mundo ganhou? Todo mundo ganhou brinde já? Então vai ser seu, Cassiana. Tem mais alguém que não ganhou? Então, Oi? tá bom. Ela pode ir sim, porque está 3 aqui, né? Então tá, então vai ser da Cassiana. Vocês ficam aqui na Asa Sul, não? Todo mundo na Asa Sul? É, Ah, então pronto, tá fácil, que aí já levo de todo mundo. tá bom, então. Então tá, gente, obrigada pela participação, vou parar de compartilhar. Muito obrigada aí todo mundo que ficou até o final. Depois eu vou entrar em contato para a gente combinar aí de entregar os brindes, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Obrigada, obrigada Ana, novamente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.